Claque. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Eu até falo que muita gente brinca comigo, como assim, Sidoca? Melhor curso, melhor site de videoaula do Brasil. Eu sei que você já deu aula em outros cursos, que você dá aula em outros cursos, e por que você sempre fala que é o melhor? Porque ele está me oportunizando aqui um momento de te dar o meu melhor. Então, se eu estou tendo essa oportunidade, é o melhor que você vai receber, pelo menos de mim, isso é claro. E aqui nesse momento nós vamos trabalhar a banca IBFC, uma banca muito interessante no quesito gramatical, porque ela é bem tradicionalista. Só que ela apresenta um ponto interessantíssimo que destoa de todo o resto do cenário do concurso público em relação à colocação pronominal. Mas só aí. De resto, ela é basicona, trabalha a gramática que você aprendeu na escola ou que deveria ter aprendido na escola. E ponto. E em relação a texto, cara, ela é muito tranquila porque ela trabalha de forma bem objetiva. Aí tem gente que fala assim para mim, mas Sidoca, eu tenho muita dificuldade. Eu não lia muito, eu não fui um bom aluno, eu estudei numa escola ruim, e toda vez que eu pego as questões de texto, eu me enrolo. E aí, o que eu faço? Cara, só tem um caminho, fazer uma leitura adequada, que é uma leitura em voz alta, tá? Mas antes de entrarmos nesse critério, já que aqui é teoricamente a última etapa antes da tua prova, porque você já passou provavelmente pela teoria e agora está aqui numa turma de exercícios e depois sim você já vai cair para dentro da prova, eu preciso te dar algumas orientações, porque às vezes alguns alunos bons, muito bons, padecem ali na prova porque faltou uma orientação, uma coisa boba. Então vamos lá. Geralmente, no sábado, dia anterior à prova, o que a gente separa? Separa o cartão de confirmação. Ah, mas vai pedir cartão de confirmação? Não importa. Separe o cartão de confirmação. A identidade ou qualquer documento de identificação e a caneta. Mas, pelo amor de Deus, não separa uma caneta. Separe pelo menos 3 canetas. Então, isso aí todo mundo já tem que fazer. Detalhe, tem aluno que não faz? Tem aluno que é irresponsável mesmo, que deixa tudo para a última hora, que pensa assim, ah, lá na porta da prova eu vou comprar uma caneta. Nem sempre tem, tá? Nem sempre. Se já é um local em que normalmente rola a prova, até tem os ambulantes ali vendendo, não só caneta, como água, coisa para comer, mas nem sempre é nesse ambiente que você faz a prova. Às vezes a pessoa vai fazer a prova num shopping e ela pensa, ué, mas no shopping tem tudo, só que o shopping abre 10 horas da manhã e você vai entrar antes das 10 horas da manhã, se você for fazer a prova de manhã, por exemplo. Então você não vai encontrar um ambulante, você não vai encontrar uma água, você não vai encontrar uma coisa para comer, você não vai encontrar um local para comprar uma caneta. Mesmo que tenha papelaria no shopping, se você for fazer a prova de manhã, esta papelaria está fechada, porque o shopping abre às 10 da manhã no domingo. Aliás, eu acho que abre 10 da manhã todos os dias, né? Mas no domingo eu tenho certeza que abre às 10 da manhã. Então, caramba, já era. E aí, imagina, você pensou, poxa, ia comprar tudo no shopping e não tem nada. Cara, já é o suficiente para te arrebentar. Isso já mexe com o teu psicológico. Então, separe no dia anterior. Mas eu vou falar sobre uma outra parada. Tem 4 coisas que nos arrebentam. Uma delas é a sede. Então, vamos lá. Sede, fome, frio e sono. Eu bebo água o tempo todo durante as aulas por 2 motivos. Primeiro que eu estou aqui falando o tempo todo, então, obviamente, eu fico com a boca ressecada e eu preciso hidratar para não ter nenhum problema nas cordas vocais. Mas um segundo motivo é a questão da hidratação. Até porque eu estou aqui trabalhando com língua portuguesa, eu estou exigindo do meu cérebro e isso faz o cérebro gastar muita energia e desidratar. Eu não sei se em casa você já passou pela seguinte situação, estava ali de bobeira, vendo um filme, uma novela e aí resolveu estudar. Mas na hora que resolveu estudar,
você começou a sentir uma sensação de sono, uma dor de cabeça, um incômodo, aí já pensou, né? Ah, só pode ser o encardido, ou então é o olho grande da vizinha. Eu falei para ela que estudar para concurso, ela tá jogando uma olhada em mim. Não, nada a ver. Só a tua mente que está trabalhando demais, o cérebro está sendo muito forçado, está exigindo muita energia e ele desidrata. E aí, ao desidratar, você começa a sentir sono, dor de cabeça e não consegue prestar atenção como deveria prestar atenção nas coisas. Você automaticamente dispersa. Segunda coisa, fome. Ué, pensa comigo, se o cérebro gasta energia e faz você sentir sede, ele também faz você sentir fome. E na hora da prova não vai ser diferente. Se você já fez prova e nunca se preocupou com isso, diz para mim, não foi essas sensações que você sentiu lá na hora da prova? Uma sede danada, uma dispersão que você nunca entendeu, uma fome absurda. Caramba, por que está me dando fome agora? E aí você pensa, caraca, não é possível, é alguma coisa para me derrubar na hora da prova. É só falta de organização, de entender que você precisa levar uma garrafinha de água, pode ser aquela garrafinha de 1,5 litro que você vai comprar no mercado, arranca o rótulo para levar a embalagem transparente, compra uma garrafinha que não seja com aquele material muito mole, sabe? Tem uns plásticos que parecem um papel. Compra uma garrafinha um pouco mais durinha, às vezes vai ser um pouco mais cara, mas assim, coisa de 50 centavos, não é nada absurdo. Leva essa garrafinha, uma garrafinha de 1,5 litro é suficiente para qualquer pessoa durante a prova. Segunda coisa que é a fome, leva uma parada para comer. E aí é do teu gosto pessoal, um doce, um salgado, uma fruta e coloca numa embalagenzinha transparente também para não ter problema. Porque imagina, você coloca num marmitão, dentro de um saco, alguma coisa assim, ou então numa bolsinha bonitinha e a pessoa lá, o fiscal, vai cismar contigo. Então coloca naqueles saquinhos plásticos que a galera compra para colocar a comida, leva ali, pá, beleza. Terceira coisa, frio. E aí nesse momento muita gente fala assim comigo, ah, Sidoca, você tá falando de frio porque você tá pensando na pessoa que mora no sul. E, pô, onde eu moro tá um calor do caramba. Aliás, eu moro no sul também, tem gente que fala assim, mas agora tá muito quente. Às vezes tá muito quente só na rua. Dentro lá da sala, eles colocam ar-condicionado no Alasca. Eu tenho um amigo que é policial rodoviário federal e ele quase abandonou a prova por conta do frio, olha só. Então, cuidado com isso, tá? Então, vá bem vestido, nada de camisetinha não. Vá bem vestido e se você for uma pessoa extremamente friorenta, seria legal até levar um casaquinho dentro da bolsa. E a quarta coisa, que para mim é a pior, é o sono. Ainda mais hoje em dia, as pessoas muito ansiosas, não conseguem dormir direito. E aí, na hora da prova, o que acaba acontecendo? Dormindo. Aí você vai falar, ah, eu vou dormir nada, Sidoca, eu quase não durmo. No dia a dia, com as atribulações, com a tensão, se mexendo de um lado para o outro, beleza, você não vai dormir. Mas na hora da prova, não se esqueça, você estará ali, sentado, na mesma posição, por 1 hora, 2 horas, 3 horas, com um silêncio sepulcral, o ar-condicionado gelado, você vai acabar dormindo. E aí, nessa hora, vários perigos podem acontecer. Não prestar atenção na questão em si, ou então você até conseguiu fazer a prova inteira, mas foi marcar o cartão resposta, começou a marcar errado, e aí você não pode pegar um outro cartão resposta. Então, cuidado com isso, tá? Então, leve algo para beber, algo para comer, vá bem vestido para não passar frio, da mesma forma que o calor atrapalha, o frio também atrapalha, e vá preparado para ficar acordado. O que você vai fazer aí é contigo, eu não sei. Se um café reforçado já te deixa acordadão, beleza, mas pode ser que você precise de um energético, de um Red Bull, de um Monster, daquele lá como é que é o nome? Ai meu Deus, o cara que é cantor sertanejo, Gustavo Lima, tem um que tem a fotona assim do Gustavo Lima, né, o Red Rose, não sei o que você vai tomar, mas tome para ficar acordado, tá? Então, resolvido isso, vamos pensar agora na dinâmica da prova. Algumas provas têm a discursiva, outras não têm. Se porventura, na tua, e aí eu estou aqui gravando uma turma de exercícios para a IBFC, se porventura a tua prova vir com a discursiva, entenda que isso tudo é língua portuguesa. Não é a prova de português, que é a objetiva, e a prova de redação. Não, tudo é a prova de língua portuguesa que é distribuída em 2 partes. Mas quando tem a discursiva, eu não posso deixar a discursiva para o final.
Eu não posso dar esse mole, tá? Porque às vezes sobra pouco tempo, sobram 30 minutos. Você vai fazer uma redação em 30 minutos? Você até pode fazer. Só que aí você não vai ter tempo de passar limpo, vai ter que entregar direto na folha definitiva, isso é muito ruim. Então faça primeiro a redação na folha de rascunho. Terminei a redação, já vou passar limpo? Não. Eu vou me distanciar, porque eu ainda não consegui me distanciar ao ponto de enxergar os próprios erros. Então eu vou deixar ali quieto. E aí eu vou pegar a prova objetiva para fazer. Nesse momento eu tenho que ser esperto. E agora, independentemente de ter a discursiva ou não, peguei a prova ali objetiva, eu tenho que começar pela matéria que eu mais sei. E tem gente que faz o contrário. Tem gente que começa pela matéria que menos sabe. E isso é um tiro no pé. O cara pega a primeira questão, erra, pega a segunda questão, erra, na terceira questão ele também vai errar. Só que agora vai bater um desespero e ele vai se teletransportar negativamente. Ele vai começar a viajar, a pensar assim, ó, ih, não valeu a pena ter gastado tempo e dinheiro, aquilo que eu estudei não está caindo. E nesse momento ele perde a prova, porque ele perde a confiança. Perdeu a confiança, já era. Não adianta, já era. Agora, faz o contrário. Começa com a matéria que você mais sabe, com aquela com a qual você tem mais familiaridade. Você vai pegar a primeira questão, você vai acertar, você vai pegar a segunda questão, você vai acertar, na terceira questão você também vai se teletransportar, só que agora de forma positiva. Você não vai mais empregar o verbo gastar, você vai empregar o verbo investir. E aí você vai pensar, valeu a pena ter investido tempo e dinheiro, aquilo que eu estudei está caindo. E nesse momento você se enche de confiança. Tua autoestima vai lá nas alturas. E é como um jogador de futebol. Às vezes o camarada é brilhante, um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar, mas se no dia não estiver bem psicologicamente, não vai desempenhar um bom futebol. Às vezes é um camarada muito do mediano, um Ribamar da vida, mas o cara no primeiro minuto pegou uma bola, chutou e foi direto no ângulo, caraca, a confiança dele foi lá nas alturas. Esse cara vai jogar pra caramba o jogo inteiro. A mesma coisa acontece com o concurseiro. Perdeu a confiança, o cara pode ser muito bom, ele não vai fazer uma boa prova. Ele pode ser um concurseiro mediano, ele está estudando há pouco tempo às vezes, nem 6 meses, mas por algum motivo ele ganhou uma confiança ali, cara, ele vai fazer uma boa prova, claro, de acordo com o que ele pode fazer ali, mas ele vai mandar bem. Então comece com a matéria com a qual você tem mais familiaridade e de forma gradativa deixa para o final aquela que você menos sabe. Porque se bobear, você ainda consegue fazer a técnica do chute que funciona. Então imagina, por exemplo, sobrou informática, não sei. E aí você não sabe nada de informática e tem 3 questões que não vão cair do céu. Não é que você está na dúvida entre a A e a B, você não sabe de jeito nenhum. E aí o que você faz? Olha qual foi a opção que você menos marcou. Ah, a que eu menos marquei foi letra D de Deus, Sidney. Então marca as 3 D de Deus. Mas as 3, ora, você não sabe qual é a diferença. Então marca as 3 D de Deus e pronto, acabou. Aí depois, se tiver a discursiva, você tem que fazer a discursiva, não é? Passar a limpo. Só que aí eu vou te ensinar uma técnica muito interessante. Essa técnica, mesmo que não tenha discursiva, você vai utilizar para marcar o cartão resposta. Porque você tem que mudar o plano, o ambiente ali da prova. Você está há muito tempo na mesma posição, abaixado, com a cabeça ali, com o braço na mesma posição, tudo dói, tudo dói. Tua mão está pesada, teu braço está pesado, você pode fazer besteira com aquilo. Então pede para ir ao banheiro, levanta, vai dar um rolé, passa uma água na cara, faz um xixi, faz um polichinelo, faz um alongamento, não sei o que você vai fazer. Quando você voltar, você vai voltar muito mais relaxado. E aí você vai pegar a redação para passar limpo e ainda vai utilizar uma técnica que a gente usa para interpretação, que é a leitura em voz alta. Pois se você faz uma leitura mental, você não consegue enxergar os próprios erros. Ao fazer uma leitura em voz alta, que claro, é só um leve balbuciar, não é para atrapalhar todo mundo da sala, você vai perceber que repetiu várias vezes o mesmo termo, e aí você vai utilizar elementos coesivos, você vai perceber que tem estruturas truncadas, às vezes é uma bobeira. Mas caramba, se você achou estranho, imagina um avaliador. Às vezes é uma bobeira, uma palavra mal colocada, uma vírgula que não deveria estar ali. Aí o que você faz? Você reescreve. Imagina se você tivesse se entregado direto na folha definitiva. Às vezes você percebe que poderia ter colocado uma coisa que você não colocou, citado uma lei, citado um autor, ou então colocou um artigo ali de forma equivocada, era para falar do artigo 144, você falou do artigo 145, sabe lá por quê? Você percebeu, ih, fiz errado. E aí você muda essa dinâmica, tá? Agora, terminei, o que eu vou fazer? Vou mudar o plano de novo.
Eu vou ao banheiro mais uma vez. Ué, mas por que, Sidney? Porque na hora que você termina de marcar o cartão resposta e entrega a prova, você nem pode mais ir ao banheiro. E aí imagina se agora você está com vontade. Vai ter que se virar, irmão. E outra coisa, se eu preciso estar completamente relaxado, sem preocupação, eu não posso estar com vontade de fazer um xixi. Por isso que eu vou ao banheiro antes de passar a redação a limpo. Mas eu tenho que fazer isso também antes de marcar o cartão resposta, independentemente de ter a discursivo ou não. Vai marcar o cartão resposta, vá ao banheiro. Se você não foi, vá. E se você já foi, vá outra vez. Porque você tem que fazer completamente leve, prestando atenção no que você está marcando para não marcar errado. Até porque você não vai ter um outro cartão para poder marcar. Ele é nominal e é só um e acabou, tá? Então agora vamos para a dinâmica da prova de língua portuguesa. Provavelmente você vai começar por qual parte? A língua portuguesa? Pelo texto. E aí vários candidatos falam para mim que o texto eles já desistiram. Gramática eu mando bem, Sidoca, mas texto eu desisto. E isso se deve normalmente por conta de uma leitura desatenta. Essa leitura desatenta é a tal da leitura mental. Você já deve ter passado por isso, talvez, pegou um texto de 30 linhas, começou a leitura e lá pela linha 7, pela linha 8, pela linha 9, começou a dispersar, a pensar no papagaio, no feijão que deixou no fogo, na namorada, no namorado, quem tem amante pensa na amante, é uma loucura. Mas na marra você vai até o final do texto. Porém, você fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central, a tal ponto que você não sabe se é sobre política, sobre religião, sobre economia e por aí vai. E aí você tem duas opções, ou você parte para a prova sem ter entendido o texto, eu particularmente acho até a melhor opção, porque você vai fazer primeiras de gramática, depois quando sobrar mais tempo, você volta para entender melhor o texto, ou você faz uma segunda leitura imediata. Se funcionar, maravilha. O problema é quando não funciona, porque imagina, você lê o texto 2 vezes e não entendeu nas 2 vezes. Ah, irmão, não há cristão no mundo que mantenha a calma, vai bater o desespero, e bater o desespero já era, perdeu a prova. E como é que eu posso evitar este conflito? Basta fazer uma leitura em voz alta. Calma, 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 que não é com esse tom de voz aqui não. É só um leve balbuciar, para que você apenas escute o tom da sua voz. Então, ó, só de fazer a leitura em voz alta, você já lê mais devagar. Então, você já presta mais atenção. E eu não sei se você sabe, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento ele não gagueja? Na hora do canto, pois o canto tem as pausas e as entonações. O mesmo ocorre com a leitura. Quando eu leio mentalmente, eu não coloco vírgula e ponto. Por isso que eu não percebo as pausas e as entonações e algumas partes passam batidas por mim. E aí, por isso, dificulta a minha compreensão do texto. Quando eu leio em voz alta, eu emprego as pausas e as entonações. Aquelas vírgulas e aqueles pontos não estão ali à toa. Tem palavra que é para ser dita mais fortemente mesmo. E dessa forma eu compreendo e interpreto melhor o texto. Então aqui, galera, ó, peguei o texto, eu tenho sim que fazer uma leitura em voz alta. Esta dica não é só para o texto de língua portuguesa, ela é para todos os textos da prova. E vou além, ela também é para o enunciado das questões. Às vezes um candidato erra uma questão de direito não por falta de conhecimento jurídico, mas sim por falta de conhecimento linguístico. Ele não entendeu o que a questão estava pedindo. Às vezes é algo mais complexo relacionado ao vocabulário, sim, mas às vezes é uma bobeira. Então, por exemplo, às vezes, o camarada coloca a palavra prescindível ou imprescindível, e o candidato não sabe o que aquilo significa. Prescindível, muita gente acha que é aquilo que precisa, e não é. Prescindível é aquilo que é dispensável, ou seja, você não precisa. Enquanto imprescindível é aquilo que é indispensável, ou seja, precisa. Então, se eu disser assim, ó, os documentos são prescindíveis para este processo, significa que eles são dispensáveis. Nós não precisamos destes documentos. Agora, pode ser que seja uma conjunção ali e o candidato confunda o sentido. Aparece um embora e ele confunde o embora com porém. Apesar de ambas indicarem a oposição, a gente sabe que o embora é uma concessiva que minimiza aquela oposição e que o porém é uma adversativa que enfatiza aquela oposição. Então, só isso já é o suficiente para alterar o sentido inteiro da questão. E às vezes é pior ainda, é uma falta de atenção tão grande que o cara não consegue perceber que a questão está pedindo para você marcar o incorreto. E aí o candidato vai lá na letra A, acha uma opção correta, porque de fato está correta, e ele marca, feliz da vida, e pensa assim,
não vou nem olhar as outras alternativas, porque senão eu vou me enrolar. E ele já vai para outra opção. E o pior, ele vai sair falando assim, ó, cara, teve uma ali que eu tenho certeza que eu acertei, porque na letra A já estava a resposta, eu não quis nem olhar as outras. Só que ele marcou a certa e a questão pedia errada. Então tem que prestar atenção nesses comandos, certo, errado, correto, incorreto. Tem que destacar mesmo, grandão, envolver, sei lá o que você vai fazer, mas tem que ficar focado ali, tá? Então vamos colocar isso agora em prática. Se liga só. Detalhe, toda essa conversa aqui é uma conversa extremamente importante, principalmente para turmas de exercício ou turmas de simulados, porque é uma orientação que o concurseiro macaco velho, que já está há 1 ano, há 2 anos aí na estrada, ele já sabe, mas ele aprendeu por conta própria, com muito suor, com muita lágrima, com muito murro em ponta de faca. Quando eu te dou essas orientações, eu simplesmente economizo, no mínimo, uns 6 meses da tua vida. E para ser mais sincero, talvez 1 ano da tua vida. E aí isso significa que você agora já está, ó, a passos largos na frente de muito candidato que não tem essas orientações. Então acompanha aqui comigo, ó. Por que o brasileiro compra livros, mas não lê? Dos grandes autores, Saramago foi o mais comprado no ano que termina, mas não terá sido o mais lido. Faulkner, Guimarães Rosa, Euclides da Cunha também tiveram mais compradores que leitores. Por quê? São autores difíceis. Difíceis em quê? Eles propõem problemas aos leitores, a começar pelo problema da forma. O leitor médio brasileiro só alcança o nível dos autores de entretenimento puro, de autoajuda ou de curiosidade. E aí, se liga só nessa parada aqui. Qual seria o problema da forma, antes de a gente continuar aqui a nossa leitura? O problema da forma aqui tem a ver com formal e informal. Quando o cara traz um texto informal, ele facilita a vida de todo mundo, porque ele utiliza o português do dia a dia, o português cotidiano. Então eu, que sou professor de língua portuguesa, vou entender, mas minha mãe, que estudou até a 4ª série só, ela também vai entender. Agora, o Saramago e esses outros grandes autores aqui, eles usam um português formal. Isso significa que é um português culto, padrão. E isso dificulta a compreensão do leitor mediano. Minha mãe, por exemplo, não vai entender um Saramago. Eu vou entender, mas por quê? Porque eu sou professor de língua portuguesa, porque eu domino o português padrão culto. Mas minha mãe não vai entender. E é por isso que o Saramago e esses grandes autores são muito comprados, pela fama deles, mas são pouco lidos. E por quê? Porque as pessoas abandonam. Elas começam a não entender, acham a leitura pesada, difícil e vão largando pelo meio do caminho. Agora, continuando aqui, ó. Ele diz na sequência aqui, ó, o leitor médio brasileiro só alcança o nível dos autores de entretenimento puro, de autoajuda ou curiosidade. Não constato para me vangloriar, pois a cultura intelectual não confere em si qualquer superioridade. Essa parte aqui é interessante, de forma velada, ele disse que cultura é uma parada e inteligência é outra. E é verdade. Tem pessoas extremamente inteligentes que são analfabetas. Analfabetas, mas são extremamente inteligentes. E tem pessoas com pós-doutorado que para andar de 4 falta pouco. Então, inteligência é uma parada, cultura é outra. Agora, é claro, a pessoa é extremamente inteligente e aí soma a uma cultura, aí ela voa, né? Vai longe. Aí, continuando aqui, ó. E por que a maioria dos brasileiros compradores de livros não consegue ler autores de proposta, que nos fazem estranhar a realidade, usando para isso alguma criatividade formal? A primeira resposta é óbvia. O nível da educação brasileira é baixo. Assim continuará nas próximas décadas, se não reformarmos o ensino. Uma segunda resposta é que a filosofia morreu. Filosofia, como sabe o leitor, tem muitas acepções. A mais elementar é a de sabedoria. Uma acepção mais elevada é a disciplinar, sinônima de história da filosofia, sucessão de escolas, grandes pensadores e sistemas de pensamento que nos empurravam no antigo colegial. Nesses 2 sentidos, a filosofia continuará viva por muito tempo, mas não é em qualquer deles que fala ao dizer que a filosofia morreu. E sua razão é e sua morte é uma razão de os leitores brasileiros não conseguirem curtir autores como Saramago.
é na acepção seguinte. Agora é que a gente vai descobrir qual foi a filosofia que morreu. A filosofia que morreu foi a arte de interpelar o mundo a começar por si mesmo, elaborando narrativas críticas da vida. Como assim interpelar o mundo? Questionar. Eu não posso aceitar tudo ao meu redor. Eu tenho que questionar, isso está certo, está errado? Só que é o seguinte, tem que começar por si mesmo. Então não adianta de nada eu questionar o mundo e questionar todos os outros se eu não paro para pensar que eu também cometo meus erros. Eu não posso brigar com 5 pessoas diferentes e achar que eu sempre estou certo e que os outros sempre estão errados. Eu tenho que refletir, até porque quando a gente tem uma discussão e pensa no conceito de verdade, existem 3 verdades. Tem a minha verdade, tem a sua verdade e tem a verdade. Então eu tenho sempre que refletir. Opa, eu também cometi excessos, eu também errei, vou procurar melhorar. Não é só o outro ou o mundo ao seu redor que tem que melhorar. Você também tem que melhorar. Então, continuando aqui, ó. Uma crença das últimas gerações é a do presente contínuo. Passado e futuro, experiência e projeto, fundamento e destino não servem para nada. Não constato com saudade do tempo em que as humanidades entupiam os currículos. Não há nada no passado que deva ser trazido de volta. Saramago vendeu muito, mas foi pouco lido. O português é um autor filosófico. Cada um dos seus romances propõe, sem resolver, um problema, a começar pela forma com que nos apresenta suas interpelações. É um autor difícil. Nós é que de uns anos para cá ficamos fáceis. E aí se liga só, eu vou fazer um contraponto com o Saramago e o Paulo Coelho. Primeiro pela forma, o Paulo Coelho utiliza o português informal, o Saramago utiliza o português formal, o que já afasta um público. Agora, será que o Paulo Coelho poderia utilizar um português formal? É claro, mas ele não quis. Ele quis atingir um determinado público. Agora, em relação ao conteúdo, Paulo Coelho utiliza de forma superficial, geralmente, conteúdos esotéricos. E por que de forma superficial? Ele não sabe aprofundar? Ele sabe. Mas se ele aprofundar, ele dificulta a compreensão do público dele. Já o Saramago, ele aprofunda. Outra coisa, Paulo Coelho traz soluções para os nossos problemas. É por isso que o povo adora. Caramba, ele fala de um jeito simples e ainda traz soluções para os meus problemas. O Saramago fala de um jeito difícil, aprofunda os conteúdos e ainda traz problemas que ele não vai resolver. Ele ainda deixa na tua mão para você resolver. Aí é por isso que muita gente abandona, fica com raiva. Pelo amor de Deus, já estou cheio de problema, o cara ainda me traz mais problemas. Mas é uma questão de perspectiva e cada um selecionou o público que queria. E aí, continuando aqui, ó. Olha essa questão. No segmento não constato para me vangloriar, o pronome empregado na terceira pessoa refere-se. Veja que ele te direciona, então não tem como você errar. É você voltar lá e observar. Muitos dariam mole marcando letra B, dizendo que esse O faz referência ao leitor médio brasileiro, mas não. Quando você volta aqui, veja que ele não está fazendo referência ao leitor médio brasileiro. Na verdade, ele está constatando tudo que foi dito no período anterior. O que ele está constatando ali, ou que não está constatando para se vangloriar? Que o leitor médio brasileiro só alcança o nível dos autores de entretenimento puro, de autoajuda ou curiosidade. Então, com isso, o gabarito aqui, ó, é a letra D de dado, ao período que precede aquele em que o pronome se insere. Depois, segundo o texto, entende-se por autores de propostas aqueles que propõem, ora, problemas. Isso é dito no início do texto e no final do texto. Inclusive, ele propõe problemas sem resolver. Depois, no trecho, filosofia, como sabe o leitor, tem muitas acepções. A mais elementar é a de sabedoria. Na afirmativa em destaque, faz-se uma referência a quê? Ora, a etimologia da palavra. E como é que eu sei? Porque sabedoria é o que significa a palavra Sofia. Quem já teve filho e passou a possibilidade de ser uma menina, provavelmente cogitou o nome Sofia, exatamente por Sofia significar sabedoria ou saber. E filo vem de filia, filos, que significa o quê? Amigo, amizade. Então, ao pé da letra, a palavra filosofia significa amizade pela sabedoria, amigo do saber. E isso tem a ver com a etimologia. O que é etimologia? É o estudo da origem das palavras. Então, aqui, gabarito letra E, tá? Próxima questão já entra num assunto nebuloso para a nossa banca, que é um assunto de colocação pronominal em que a nossa banca se diferencia de
todas as outras bancas. Então essa questão aqui é top demais para nós na IBFC. Então eu preciso explicar com mais calma, a gente vai deixar para olhar no próximo bloco, tá? Então, beijão, tchau, tchau, até daqui a pouco. Clique like.